é tudo para vocês levarem como acréscimo apostolado, tá? Bom, a primeira coisa que as pessoas costumam perguntar quando vira o ano, né? Esse ano vai ser regido por que planeta? Bom, eu tenho uma série de reservas, uma série de precauções contra esse conceito aqui. Não exatamente contra, mas tem um pé atrás porque a gente está falando de uma variável. Todo evento que eu faço de previsões eu levo em conta essa questão, porque todo mundo pergunta, se virou uma coisa muito popular. E existe um ciclo de 36 anos que é regido por um planeta macro, né, um planeta que vai reger o ciclo inteiro, e os subciclos de ano a ano com uma sequência da sequência planetária que a gente chama de sequência caldaica, com a divisão dos planetas de Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, volta para Saturno. Então, a gente tem que entender que isso é uma variável só. A gente está trabalhando com uma variável só, dentro de uma variável maior, de um ciclo maior, ciclo grande, e que isso sai, essa questão do ano planetário, que vai reger o ano, e que não é a partir de janeiro, é a partir de 20 de março, 21 de março, quando o Sol chega no equinócio de Áries. Esse ciclo, isso aqui eu até copiei uma página do livro do Cefarial, que foi escrito lá no século XIX, que é o autor que desenvolveu essa técnica, esse modelo, e ele vai colocar a sequência de cada período de 36 anos desta forma aqui, e não da forma caldaica. Se vocês olharem, Saturno, Vênus, Júpiter, Mercúrio, Marte, Lua e Sol, essa é a sequência de 36 em 36. Dentro da sequência de 36, aí você vai ter a sequência chamada caldaica. Vou repetir: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, depois volta para Saturno dessa maneira cíclica, igualzinho aos dias da semana. Tá? Aqui, aliás, aqui está mais parecido com o dia da semana, tudo trocado do lugar. E então, esse ciclo atual, que começou agora em 2017, que é um ciclo de 36 anos governado por Saturno, é uma coisa mais austera, mais conservadora e tudo mais, teve aqui 2019 com Marte, tá? E 2020 vai ser regido pelo Sol. Isso aqui também é uma coisa para vocês levarem para casa, é só um resuminho que eu quero dar aqui. Mas qual é a grande questão de ser o ano do Sol? Vamos começar com isso, para depois a gente pegar pesado mesmo. Ano do Sol, toda vez que tem ano do Sol, e essa questão aqui ela é complicada pelo seguinte, eu estava falando, é uma variável só. Uma variável só não é suficiente para você dizer um monte de coisas mais complexas para o mundo inteiro. É a mesma coisa que você dizer assim, meu signo é tal e eu não sou assim. É mais ou menos a mesma coisa. Então você dizer que o ano é regido por um planeta é complicado. Porém, se a gente for fazer uma retrospectiva de ano após ano, a gente vai encontrar referências muito interessantes, muito parecidas com a regência combinada. Nesse caso vai ser Sol-Saturno, né? Com uma regência combinada entre o período de 36 e o período anual. Tá? E o que tem no período do ano do Sol, normalmente? Isso aqui é o que a gente pode esperar. Aliás, já está se avizinhando isso. Não sei se vocês já perceberam, mas isso já está se avizinhando. É um fortalecimento das figuras carismáticas e centralizadoras, isso vai variar. Isso não importa se o sujeito é de esquerda, direita, alto, baixo, não importa. Vai aparecer figura carismática e centralizadora de tudo quanto é jeito que vocês puderem imaginar. A tendência solar é essa, tanto para o lado luminoso da coisa, quanto para o lado sombrio. E, aliás, pensa no seguinte, essa bola de fogo é a coisa que mais tem luz dentro de todo o simbolismo zodiacal, concordam? Portanto, se a gente vai pensar no inverso disso, tem que ser uma sombra bem escura, bem complicada, né? Então, tudo que isso aqui tem de bom, tem uma contrapartida bem oposta a respeito disso aqui. Outra coisa é abuso de poder, prepotência, egoísmo. Quando eu falo disso, não estou falando só de líderes, eu estou falando de todo mundo. Qualquer pessoa vai ficar sujeita à imersão desses fatores em si, em termos de comportamento, em termos de necessidades. As pessoas vão ter essa tendência. Claro que quem é mais signo de fogo responde um pouquinho melhor a isso. Signo de fogo, para quem não conhece, é Áries, Leão, Sagitário.
né? Que eu estou chamando aqui de sincericídio versus sinceridade, né? Ou jogar na cara versus agir com o coração. É aquela coisa que o cara que fala assim, vou falar uma verdade que é para ajudar o outro, aí massacra, não ajuda nada. Isso é uma coisa que também vai emergir com bastante frequência. É o sujeito que fala assim, olha, essa coisa que você tem aí na cara é feia pra caramba, você devia tirar porque você está horroroso. Isso não ajuda, né? Dessa maneira não ajuda. Se não tiver compaixão, não há auxílio. Isso aqui é um cuidado a ser tomado. Até aqui estamos falando de uma coisa entre o subjetivo e o coletivo, né? Isso aqui é bacana, Bessa, porque a gente vai ficar oscilando em termos empresariais, econômicos, entre os desenvolvimentos de marcas e estilos, daí as figuras de carisma, as figuras centrais, as formas originais de se colocarem as propostas, tá? Então a gente pode ter esse desenvolvimento de marca e estilo através de coisas como as startups, né, que você vai encontrar naqueles espaços de trabalho, como coworking, por exemplo. Só que isso, se vocês forem analisar, forem fazer uma análise das análises já feitas em 2019, vão ver que várias startups foram para o brejo. Reparem bem isso. Procurem revistas como Exame ou então análise tipo da FGV. Vocês vão ver que muitas startups abriram e funcionaram como bolhas, né? Cresceram e o mercado começou a retrair. O que sobra? Aquelas que têm cara de Saturno, aquelas que têm cara de que vão se estabilizar, combinando a inovação com uma coisa tradicional. Isso é uma coisa que vai chamar bastante a atenção. Mas a marca e o estilo mais original, que puxa o passado e combina com o presente, funcionam muito melhor, tá? Isso já serve como dica de esforço, de empreendimento, de atitude e tudo mais. Vai ser o ano das discussões em torno da distribuição ou retenção das fontes de energia. Isso já está acontecendo de uma maneira ou de outra meio espalhada, mas essa discussão vai ficar muito mais forte. Toda vez que você vai procurar isso na história, dentro daqueles ciclos que eu já apresentei resumidamente ali, você vai ver que tem uma questão de quem detém a Terra aqui, quem é que produz atomicamente, quem é que produz eletricamente, quem é que produz não sei o quê. Então tem meio que uma briga de quem é que puxa a sardinha mais para o próprio lado. É o ano do empreendimento em torno das formas emblemáticas, né? A grande marca, quem é a marca que domina o mercado, quem é a marca que vai comer as outras marcas, vai engoli-las. Vai ter muita marca sendo comprada, muita marquinha que começou, não teve fôlego e veio a marcona e engole. Isso não é uma coisa pouco esperável, só que o número, a frequência é que vai fazer a diferença. Já está acontecendo. Já. Porque isso é legal você falar, porque quando a gente diz que alguma coisa já está acontecendo, e tem muito ciclo que a gente vai ver aqui, que só começa, o de Júpiter em Capricórnio, só começa em 2 de dezembro, nós estamos fazendo a palestra aqui agora, dia 9 de novembro. Tem coisa que é pertinente ao Júpiter em Capricórnio que a gente está vendo aqui agora. Mas como é que pode? É porque a astrologia não funciona? Não é isso aí. Tudo que vai funcionar na natureza obedece a um ritmo gradativo, não é uma coisa ploft, spectrum patronum, estanque de uma vez. Tá? Então, do mesmo jeito, a gente pode começar a perceber a coisa chegando, aos pouquinhos, se avizinhando. Era de Aquário não chegou astronomicamente falando. Faltam aí 420 anos, pelo menos, para chegar a coisa. Porém, desde o século XVIII, a gente vem vendo tecnologias, revoluções, processos sociais mais complexos, outros mais libertadores, e isso é um processo, tá? Então a gente está vendo isso aqui acontecer também em processo. E ótimo para o desenvolvimento de consciência, né? Desenvolvimento de consciência no sentido de autoconsciência, das pessoas começarem a saber fazer escolhas sem se tornar uma coisa manobrável, tão facilmente manobrável por quem tem alguma forma de influência, seja ela econômica, seja ela carismática. Então, a briga de consciência ela vai ampliar, tá? É uma coisa muito boa, né? Falando assim pessoalmente, eu acho isso aqui muito legal. O problema é que quando todo mundo começa a tomar consciência, sobretudo no sentido de autoconsciência, todo mundo quer mandar. Todo mundo, imagina um monte de ariano, todo ariano querendo fazer primeiro, né? Ou então um monte de leonino, porque todo mundo quer roubar o palco, né? Então, assim, bota a sombra disso aí, vai complicar. Tá? Mas a autoconsciência, ela implica primeiro esse exagero para depois as pessoas recuarem e falarem assim, puxa,
eu poderia ter feito de outra maneira, eu estou me conhecendo, eu estou aprendendo comigo mesmo, né? Isso também é algo que vai surgir com muito mais frequência. O surgimento de grandes líderes e figuras representativas. Ora, isso sempre existiu. Sempre existiu. Não é porque vai ter o ano do sol em 2020 que de repente vai pipocar isso. Porém, a gente vai ter o surgimento de grandes líderes novos, em contrapartida a grandes líderes antigos, né? E figuras representativas que uma faz frente à outra de um jeito muito parecido com este item que eu acabei de mencionar. Isso aqui é algo a ser notório, é digno de observação. E aquela coisa que eu tinha mencionado, o ciclo é sempre híbrido, ele é um mix de Saturno-Sol, né? Nesse ciclo líder ponderado, com alta capacidade de trabalho, que exige esforço e deseja consistência, é aquele que vai ter mais vantagem, né? Quem reúne esses atributos não é o cara que chega, senta na mesa, põe o pé em cima da mesa, fuma um charuto e fala assim, faz isso, faz esse aí, esse não funciona. Ele só vai centralizar, só vai ter carisma quem meter a mão na massa e falar assim, olha, eu estou contigo e vou me dar essa chave de fenda que eu vou apertar junto. Tá? Bom, já que já falei, ano planetário não começa em janeiro. Isso aqui é uma outra dica de vídeo, vocês vão receber, depois é só copiar e colar, né? E sobre o Urano em Touro e planetas lentos em signos de terra, que é um vídeo que eu fiz que leva mais ou menos 50 minutos, se não me engano, que vai de 2018 a 2026. Com tudo que está acontecendo, muita coisa que está descrita lá já rolou. Tá? Mas como isso vai até 2026, serve como referência. Então, gente, uma explicação adicional sobre as mudanças da governança do ano planetário, né? Qual planeta governa aquele ano, segundo esse sistema que ele é mais um pouco mais esotérico até, né? Muito baseado naquele sistema que eu já mencionei no vídeo principal do nosso curso das previsões de 2020, sobre o Cefarial ter desenvolvido isso num dos livros dele. Tem até um slide que todo mundo vai acompanhar, e eu peço que vocês me acompanhem aqui para entender um pouquinho melhor como é que essa coisa foi dividida e como e por que ele coloca, ele salta ali de Saturno para Vênus naquele ciclo de 35, 36 anos. Eu lá no vídeo menciono muito 36, né? São 35 naquela divisão de 5 ciclos de 7 anos, já envolvendo todos os planetas, né, tradicionais, né, visíveis a olho nu. E o que vocês estão vendo aqui na tela é conhecido como Estrela dos Magos, Relógio dos Magos, Estrela Medieval dos Magos, enfim, essa estrela que vai definir tanto os dias da semana, que vão basear o ritmo de mudança dos anos planetários nos seus ciclos de 35 ou 36 anos, tá? E através dessa mudança aqui, que também é o mesmo ritmo de mudança dos dias da semana. Se vocês acompanharem aqui o cursor, vão ver que, por exemplo, o Sol está relacionado com domingo, vai passar para segunda-feira com a Lua, que é a regente, né, da segunda-feira. O Marte, terça-feira, Mercúrio, quarta, Júpiter, quinta, Vênus, sexta e Saturno, sábado. Só para vocês terem uma ideia, o Sol, né, em inglês Sunday, né, o dia do Sol, em espanhol a Lua fica lunes, né, segunda-feira é lunes, terça Marte, quarta-feira miércoles, né, bem Mercúrio, né, quinta-feira jueves, né, no espanhol, e no inglês Thursday, em função de alguma similaridade que Júpiter com a arma que é o raio, né, com Thor, deus do trovão, que no caso no inglês a herança é nórdica, né? Então Tuesday aqui relacionado a Júpiter no inglês, jueves, né, de Jove para espanhol, e no caso aqui viernes no espanhol para Vênus, né? Em francês vendredi, e no inglês Friday ligado à deusa Friga, né, que tem uma relação indireta
em função do símbolo, com Vênus também. Sábado ligado a Saturno, mas fica mais fácil de entender se a gente entender isso em hebraico, né? Que é Shabbatai, ou o dia do Shabat. Shabbatai é Saturno em hebraico. E Shabbat, sábado, são fatores, são heranças desses idiomas, né, dessas tradições mais antigas, e existe essa associação com Saturno. Então está aqui a divisão dos dias da semana na orientação horária, né, no movimento horário, aqui, acompanhando aqui o cursor, nesse movimento que eu estou fazendo aqui com o cursor, tá, em sentido horário. Você vai ver os dias da semana. A diferença dos ciclos de regência planetária anual, nós já vimos que existe essa mudança a cada ciclo de 35/36, né? 35 finaliza, no 36º é o início do outro, e nessas mudanças o ciclo vai em sentido anti-horário, como por exemplo, nós estávamos na regência do grande ciclo de 35, com o Sol, né, governando até 2016, quando entrou Saturno. Reparem que ele fez aqui o movimento inverso do que eu tinha feito aqui. Aqui ele começa com Sol, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ele daqui vai ao inverso. Domingo, sábado, sexta, quinta, quarta, terça, segunda. E nesse caso, nós estamos falando aqui da regência de Sol até 2016. O ciclo se interrompe, aquele ciclo que é de 7 anos dentro daquela sequência caldaica que eu venho explicando lá no vídeo principal, né, que você vai ter a diferença das posições planetárias pela velocidade orbital dos planetas em relação a quem observa aqui da Terra, né? E tanto que se você fizer a sequência, você vai ver aqui, ó, nessa sequência girando em sentido anti-horário também, ó, você vai ver que a Lua é o planeta mais veloz, né, o fator mais veloz. A gente chama Sol e Lua de planetas por uma tradição mesmo. É o fator mais veloz, seguido aqui de Mercúrio, depois de Vênus, depois do Sol, né, que quem vê daqui da Terra, os ciclos deles são mais velozes, né, até chegar no Sol aqui com 1 ano, Marte, que dura quase 2 anos, Júpiter, Saturno. Então é essa a sequência, né? E se você fizer em sentido horário, vai do mais lento, né, do mais elevado até o mais rápido. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, que é a tal da sequência caldaica. Então, a Estrela dos Magos deixa isso aí bem claro, bem nítido para quem está analisando a estrela. E dentro do ciclo planetário, vocês vão ver que de 2016, na mudança do ciclo em sentido aqui, do ciclo de 36 em sentido anti-horário, né, como já vimos, o Sol vai dar lugar ao ciclo grande, né, 35, de Saturno, né? E no ano em que começa esse ciclo de 35, 36, esse ano ele é começado pelo planeta que vai governar o ciclo grande. Portanto, é um ciclo grande de 35 de Saturno, com o ano de Saturno iniciando. Portanto, foi 2017 que iniciou. Em 2018 temos um ciclo de 35 anos de Saturno com 1 ano de Júpiter. Acompanhem aqui o cursor, ó, repetindo. O ciclo de Saturno que iniciado ali, 35, com o ano de Saturno em 2017, vai voltar aqui para em sentido anti-horário, continua sendo o ciclo de 35 anos de Saturno, mas agora com o ano de Júpiter, tá? E depois, em 2019, continua sendo o ciclo de 35 de Saturno e o ano de Marte. Nessa sequência, 35 de Saturno, mais o ano de Sol, aquela mescla que eu venho falando ali também no vídeo principal. Só relembrando que esse sistema aqui é apropriado pelo Cefarial, isso já existe desde a Idade Média, esse conceito, né? Tanto é que é a estrela medieval dos magos, mas o Cefarial explica muito bem, e a gente tem aquela tabelinha no livro, que é até apresentada no slide,
E isso obedece ao calendário gregoriano, remetendo ao ano 1, né? E do ano 1 até aqui, já tivemos esses vários, dá pouco mais do que 50 ciclos de Saturno, dá 56 ciclos de Saturno, se não me engano, 53 ou 56. Então fica aqui, 56, calculei aqui, dá 56 ciclos de Saturno desde o ano 1 até aqui, né? Estamos no atual. Então acho que com isso fica mais fácil de entender como é que funciona a medição, né, essa troca dos ciclos. Como eu vinha falando, é uma única variável, né, temos apenas uma variável, não é suficiente para fazer interpretações mais complexas. Na verdade, só acrescentando, na verdade não é uma única variável, é uma variável dupla, que mescla o regente do ciclo macro, que é 35, com o regente do ano, né, que é o regente, no caso vai ser macro Saturno em 2020 e o anual Sol. Então Saturno-Sol, né, temos essa característica. Estávamos com Saturno-Marte, né, você vê que o ano foi bem conflituoso em 2019. Então há sim um fundo de verdade, há sim um funcionamento, há tudo o que se fala a respeito, não há discordância. Nesse caso, só alerto para o fato de que é preciso combinar essas características com os ciclos presentes, os ciclos, digamos, físicos, né, com o movimento planetário real que a gente pode observar daqui através dos trânsitos. Bom, é isso. Esse é o acréscimo que eu queria fazer, só para vocês terem uma ideia. E eu finalizo aqui mostrando que ao cabo desses, vamos ter aqui 5 ciclos de 7 anos, 5 ciclos em que essa estrela vai girar, né, 5 vezes até voltar para Saturno. E quando esse ciclo de Saturno terminar, ao invés de chegar aqui no Júpiter, né, que seria a lógica pela via caldaica, ele vai fazer aquela lógica aqui do sentido anti-horário, né, de Saturno para Vênus, ok? Então, ao final desse ciclo de Saturno, né, de 35 anos, teremos um ciclo de Vênus. É isso aí, gente. Então, podem acompanhar o curso. Espero que vocês aproveitem bem. Um bom 2020.